Revelado, a incrível história transformadora dessa vovó que superou traumas emocionais. Dona Zilda, com seus 68 anos, era a luz do pequeno vilarejo. Seu sorriso caloroso iluminava as manhãs, e a fama dos seus bolos caseiros atraía até os vizinhos mais distantes. Afinal, quem resistia ao aroma de uma torta de maçã recém-assada? Mas por trás dessa imagem de felicidade, Zilda carregava um fardo pesado, como se cada bolo que fazia fosse apenas uma maneira de disfarçar as cicatrizes emocionais que o tempo insiste em deixar. Anos atrás, a morte repentina de seu amado Jorge deixará um vazio em seu coração. A vida, antes cheia de risadas e abraços, agora se resumia a um ciclo de solidão. Os filhos, em busca de oportunidades na cidade grande, se afastaram, deixando Zilda sozinha, sentada à porta de casa, olhando as nuvens passarem e imaginando o que poderia ter sido. Em um dia ensolarado, Zilda decidiu que não queria mais essa tristeza. Chega! Pensou. Com uma coragem renovada, inscreveu-se em um curso de artesanato. A ideia parecia um sopro de esperança em sua alma cansada. No entanto, ao entrar na sala de aula, sentiu os olhares críticos dos moradores, como se desafiasse normas nunca ditas. Que ideia estranha, uma vovó fazendo artesanato, ouviu sussurrar. Mas Zilda, determinada, não deixou que os preconceitos a derrubassem. Com suas mãos calejadas, começou a criar. Cada peça que fazia era mais do que arte, era uma forma de libertar suas emoções. As cores vivas refletiam sua alegria reprimida, e as formas vibrantes, suas esperanças renovadas. O primeiro fio que entrelaçou na sua criação trouxe à tona uma sensação há muito esquecida, a felicidade. Mãos trêmulas na hora de criar, coração acelerado a cada nova peça finalizada. Enquanto Zilda se envolvia cada vez mais no artesanato, começou a perceber que sua solidão se dissipava aos poucos. Suas colegas de classe se tornaram amigas, e as tardes preenchidas por risos e trocas de experiências trouxeram de volta a leveza que tanto desejava. Mas em sua mente, ainda pairava uma sombra. Seus filhos, tão distantes um dia, na feira local, Zilda decidiu mostrar suas criações. Nervosa, colocou a mesa cheia de seus trabalhos em uma esquina colorida. O coração batia forte, as mãos suavam. E então, no meio da multidão, seus olhos encontraram uma figura familiar. Era um de seus filhos, que voltará à terra natal. O reconhecimento no olhar dele atirou Zilda para uma montanha-russa emocional. Ele a viu no meio de suas criações. Algo estava diferente, mais colorido, mais vivo. O sorriso dele se transformou em uma mistura de surpresa e admiração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar momentos depois. Com o coração na mão, ele se aproximou da mãe. As palavras pairavam no ar, presas entre a saudade e o amor. O que diria? Seriam os abraços justificados pelas longas distâncias que os separaram? Zilda sentia que aquela conversa poderia ser o primeiro passo para reconstruir o que o tempo quebrara. Mas o quê? Eles seriam capazes de superar os fantasmas do passado e se reencontrar? A atmosfera estava carregada, e o reencontro prometia ser um daqueles momentos que mudariam tudo. As emoções fervilhavam, e Zilda segurou o fôlego, ansiosa para descobrir o que viria a seguir. O filho de Zilda, Lucas, parou frente à mesa de artesanato, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um milagre. Ele não imaginava que sua mãe, aquela mulher que sempre o esperara com um abraço apertado e um prato de comida quente, agora era capaz de criar peças tão vivas e coloridas. O silêncio entre eles era como um fio invisível, uma conexão antiga que resistia ao tempo e à distância. Mãe, Lucas finalmente disse, sua voz trêmula. A força do amor não correspondido se manifestava em cada sílaba que saía de seus lábios. Zilda sentiu seu coração acelerar. Era como se houvesse um tambor batendo dentro dela, lembrando que havia vida ali, ainda que uma imensa saudade a lesionasse. Lucas! Respondeu ela, quase em um suspiro, enquanto se esforçava para conter as lágrimas que ameaçavam escorregar por seu rosto. Era hora de encarar o que havia sido esquecido, os sentimentos que ela guardara em um canto escuro de sua alma. A alegria de vê-lo a conectava instantaneamente com momentos da infância dele, renovações de um amor há muito adormecido.
Os bois na fazenda, as risadas durante os jogos de futebol no quintal, e o sabor dos bolos que ela fazia sempre que Lucas estava em casa. Eu não sabia que você estava fazendo isso, ele gesticulou, apontando para as peças artesanais. O tom de seu comentário misturava surpresa e admiração, e Zilda, em resposta, piscou várias vezes para controlar as emoções. Eu precisava de algo para me ocupar, algo para me fazer sentir viva de novo, disse ela, descobrindo que, ao falar, libertava não só as palavras, mas também as lembranças que havia aprendido por tanto tempo. Depois que seu pai faleceu, eu estava tão perdida, mas agora finalmente consegui me reencontrar. Lucas, agora mais à vontade, foi até as criações dela, tocando cuidadosamente uma bandeja feita de papel reciclado. Seus olhos estavam cheios de ternura e reconhecimento, e Zilda se permitiu sonhar por um instante que tudo poderia mudar. O que aconteceu com você, mãe? Perguntou ele, não com recriminação, mas com crescimento de sensibilidade que Zilda não poderia deixar de notar. Ela respirou fundo, os memórias de desespero e solidão fervilhando na sua mente. Quem diria que a arte poderia fazer isso? Pensou. Mas era hora de abrir o coração. Eu estava tão sozinha e triste que não via um jeito de seguir. Agora Zilda hesitou por um momento. Agora, eu me sinto forte, como se o tempo, ao invés de levar, devolvesse partes de mim. Ele a ouviu, cada palavra se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Não era apenas a mãe que ele redescobria, mas a mulher que triunfava sobre os traumas e a dor. A conversa se desenrolou, e o que antes parecia um abismo, agora se transformava em um caminho de esperança. Mas, de repente, a tensão crescente começou a se infiltrar entre eles. Lucas hesitou. Zilda sabia que, antes de tudo, havia uma pergunta que poderia desestruturar o que acabavam de reconstruir. Mãe, e as outras coisas? Ele perguntou com hesitação. E o que aconteceu com a família, a gente sempre juntos? O ar ficou pesado. A conexão deles havia florescido, mas a dor e os mal-entendidos do passado ainda pendiam no ar. Zilda sentia que aquela era uma das perguntas mais difíceis que ela teria de responder. Seriam capazes de desvendar esse nó emocional? O futuro os reuniria ou os separaria novamente? Ela olhou para seu filho, a determinação brilhando em seu olhar. Lucas, começou Zilda, mas as palavras não saíram como esperava. E, enquanto tentava encontrar a forma certa de dizer, ambos sentiram que o momento estava prestes a mudar novamente. Zilda sentia o peso da pergunta de Lucas como se fosse um bloco de concreto. As memórias do passado, as brigas e desentendimentos, tudo pulsava em sua mente como uma tempestade. Ela queria ser forte. Queria que a conversa fluísse, mas as palavras pareciam um labirinto, e ela estava perdendo a saída. Ela começou, mas a voz falhou. O nó na garganta a impedia de se expressar. A imagem da família unida, das festas em que todos riam e conversavam, se sobrepunha ao cenário atual dela, tantas vezes solitário. Lucas a observava, e nos seus olhos havia um brilho de compreensão, mas também uma fragilidade. Algo muito particular os unia naquele momento, uma batalha silenciosa entre o desejo de conexão e o medo da dor. Zilda respirou fundo, lembrando-se das vezes em que escolheu a solidão ao invés do amor. O telefone que não tocava há meses. As cartas não enviadas. O sorriso que se fechou. Os ecos da ausência de seu marido ainda eram muito presentes. Eu tenho que ser honesta com você, meu filho, suas palavras saíram entrecortadas. Sua família, nós não estamos como antes. Eu não sei se conseguirei restaurar tudo. A dor se instalou entre nós e eu não sei como fazer isso. Lucas franziu o senho, refletindo. Havia uma ponta de tristeza em seu olhar. Um sentimento de perda que nem mesmo o artesanato colorido diante deles poderia apagar. Zilda, percebendo isso, queria abraçá-lo, envolver seu filho em um calor que acalmasse seus medos. Eu entendo que as coisas mudaram, mãe, mas ainda somos família, certo? A voz dele tremia, e a vulnerabilidade em seu tom fez Zilda querer chorar. Não está tudo perdido, está? As palavras dele penetraram como luz em sua escuridão. Ela sentiu que a memória da união que existia poderia ainda ter uma chance de sobrevivência. Mas como chegar até lá? Que passo deveria dar? Era como tentar montar um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar. Eu ainda quero lutar por nós, Lucas. As palavras saíram ao mesmo tempo em que uma onda de coragem a invadia. Mas não sei como fazer isso com as feridas abertas. Não posso prometer que será fácil. Lucas, tocando a mesa cheia de criações, olhou para as cores e formas. Ele sabia que, assim como no artesanato,
Cada parte deles tinha que ser cuidadosamente moldada e ajustada. O que havia entre eles precisava ser remontado, mas não sem dor. O amor, assim como a arte, requer paciência e dedicação. Então vamos tentar, mãe. A determinação de Lucas soava como um mantra, e Zilda sentiu um fio de esperança se estender entre eles. Um passo de cada vez. Eu estou aqui. Ela assentiu, se permitindo vislumbrar um futuro possível. Um passo de cada vez repetiu, e as palavras ganharam vida entre os dois. Mas, enquanto sorriam um para o outro, uma sombra se projetou sobre a luz que começava a brilhar entre eles. Um toque no ombro de Zilda interrompeu a conversa. Era Tânia, sua vizinha, com um olhar preocupado. Zilda, você precisa saber de algo. As palavras dela eram um frio na barriga de Zilda, e o sorriso que floresceu antes quase desapareceu. Uma nova revelação se aproximava, uma nova camada de tensão que poderia mudar tudo novamente. O que Tânia teria a dizer? Zilda se virou lentamente em direção a Tânia, a inquietação brotando em seu peito como um gás venenoso. O rosto de sua vizinha parecia mais sério do que o habitual, e isso fez seu estômago revirar. O ambiente ao redor, antes acolhedor e até divertido por conta das criações de Lucas, tornou-se pesado e opressivo. O que aconteceu, Tânia? A voz dela saiu baixa, quase como um sussurro. Por um instante, desejou que a amiga dissesse que era apenas um boato, uma fofoca sem sentido, mas a expressão da mulher deixava claro que algo mais sério estava por vir. Eu ouvi algumas coisas sobre seu marido. A hesitação de Tânia era visível. As sílabas pareciam escapar de sua boca como se fossem pedras, e Zilda se sentiu vulnerável, exposta. Lucas, percebendo a tensão no ar, se aproximou. Ele olhou de Zilda para Tânia, sua arrumação de artesanato ficou de lado, empurrada pela urgência do momento. Mãe, você está bem? A preocupação estampada no rosto do filho trouxe um pouco de conforto a Zilda, mas a angústia persistia. Eu não sei. O que você ouviu, Tânia? Zilda forçou a voz a sair firme, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Eu soube que seu marido estava envolvido em algo ilícito. Dinheiro fácil. E que a polícia está de olho nele. As palavras de Tânia caíram como gotas de chuva em um rio seco, trazendo à tona lembranças que Zilda preferia ignorar. A revelação enfraqueceu Zilda. A dor que sentia se intensificou. Aqueles meses de silêncio haviam formado muros ao redor do seu coração, e agora tudo desabava. As memórias de um homem que ela amou, que prometeu protegê-la, se misturavam com a imagem de um traidor. Não, Lucas murmurou, o choque estampado em seu rosto. Ele olhou para Zilda, buscando algum sinal de que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Isso não pode ser verdade. Zilda se lembrou dos sussurros que ouviu em algumas conversas, da maneira como seus vizinhos olhavam para ela. Lavradores, amigos, todos sabiam de algo que ela não sabia. E agora, como isso poderia afetar seu relacionamento com Lucas? A voz de Zilda falhou novamente ao tentar formular uma resposta. O labirinto de suas emoções estava mais confuso do que nunca. Tânia, percebendo a angústia, tocou o braço de Zilda. Zilda, eu não queria ser portadora de más notícias, mas você precisa saber. Vocês precisam se preparar para o que pode acontecer. O olhar de Lucas fez um esforço para se firmar, seu semblante se misturando entre a preocupação e a indignação. Zilda queria lançar braço em seu filho e dizer que tudo ficaria bem, mas no fundo ela sentia que toda a estrutura familiar estava se esfacelando. Se isso for verdade, Zilda pensou, mas as palavras se perderam. O que ela faria? Como salvar a família? Uma ideia estava começando a amadurecer em sua mente, mas a dúvida ainda a assombrava. Vamos investigar, vamos descobrir a verdade, juntos finalmente, Zilda disse, e as palavras soaram firmes, como um compromisso. Esperança se acendeu em seu coração, mesmo diante do caos. Lucas olhou-a nos olhos, um ponto de luz que se entrelaçava com as sombras. Eu vou com você, ele afirmou, com um brilho de determinação. As duas mulheres se entreolharam, e um novo vínculo de apoio surgiu, mesmo em meio à tempestade. Assim que o alívio começou a encher seu peito, uma nova questão pairou no ar. Seria possível resgatar seu marido? E qual seria o preço desse resgate? Enquanto os ecos do passado e as incertezas do futuro se entrelaçavam, Zilda sabia que o caminho à frente seria tudo, menos fácil. Zilda sentiu o coração acelerar enquanto pensava no que estava por vir. A ideia de se lançar atrás da verdade a fazia sentir uma mistura de adrenalina e medo. Ela sabia que não poderia agir sozinha, precisava de Lucas ao seu lado.
Ambos estavam prestes a entrar em um território desconhecido, e o peso da responsabilidade fazia suas mãos suarem ligeiramente. Onde começamos? Lucas perguntou, a voz firme, mas ainda tremendo. Ele olhou para Zilda com os olhos cheios de uma determinação que apenas filhos podem ter quando se trata de proteger seus pais. Tânia, percebendo a urgência de Zilda, decidiu intervir novamente. Olha, eu ouvi falar de um tal de Zé Carlos. Ele é conhecido por estar por dentro de várias coisas absurdas, sabe? Se o seu marido está envolvido com alguma coisa errada, talvez ele saiba algo. Zilda mordeu o lábio. A ideia de confrontar estranhos a deixava nervosa. Depois de tudo que havia passado, ela não estava acostumada a lidar com o lado obscuro da vida. Mas se era pela saúde da família, ela não tinha escolha. Certo. Precisamos encontrá-lo. Será que você sabe onde ele costuma ficar? Perguntou Zilda, com a voz mais firme do que se sentia. Tânia assentiu, aliviada por Zilda ainda conseguir manter a compostura. Ele costuma frequentar o bar do Neco. Fica na esquina da praça. Mas é melhor tomarem cuidado. Uns dizem que ele não é de confiar. A informação bateu como uma gongada em Zilda. O bar era um lugar que sempre tinha serpenteado nas histórias que ela não queria escutar. Imediatamente, a imagem do marido sorrindo e tomando uma cerveja ali surgiu em sua mente, misturada à sombra da traição. Nós vamos, disse Lucas, a determinação se firmando em sua voz. Mas primeiro precisamos de um plano. Zilda olhou para ele, um sorriso amargo brotando em seus lábios. Ela não estava apenas vendo seu filho, estava vislumbrando um homem jovem e corajoso, disposto a enfrentar os desafios que a vida lhes lançava. Concordo. Vamos observar antes de agir. Não podemos ser imprudentes, disse ela, buscando ser a voz da razão. A tensão dava lugar a uma certa clareza enquanto a ideia se fixava em suas mentes. Elas se afastaram um pouco, permitindo que a tensão do momento se dissipasse, mas a expectativa ainda pairava no ar. A ideia de descobrir a verdade começava a parecer mais real do que um mero desejo. Naquela noite, Zilda não conseguiu dormir. Ela se virou na cama, os pensamentos fervilhando. Pensamentos de Lucas, do marido e, principalmente, da incerteza sobre o que encontrariam no bar do Neco. O que se sabia até então poderia ser apenas a ponta do iceberg. No dia seguinte, com a luz do sol filtrando através das janelas, ela se vestiu com uma blusa simples e calças que lhe permitissem se mover livremente. O espelho refletia mais do que uma mulher, mostrava uma mãe decidida, disposta a enfrentar o que quer que fosse para proteger sua família. Quando Lucas apareceu, pronto para ir, Zilda sentiu um nó na garganta. O dia prometia ser longo, e a cada passo que davam em direção ao bar, seu coração batia mais rápido. A ideia de confrontar Zé Carlos a fazia tremer por dentro. O que os aguardava naquele bar? O que eles descobririam sobre a vida secreta de seu marido? E, mais importante, haveria como salvar a família deles da escuridão iminente? Quando cruzaram a porta do bar, a atmosfera pesada o envolveu. Era um lugar de risadas e de histórias, mas também de segredos e de traições. Zilda sabia que não havia volta, a verdade estava prestes a ser revelada. E assim que seus olhos se ajustaram à penumbra do local, uma sombra familiar atravessou seu pensamento. A última coisa que esperava encontrar era aquela lembrança. Que surpresa aguardava Zilda no fim do túnel? O passado podia reservar surpresas bem mais perigosas. Os olhos de Zilda se adaptaram à escuridão do bar do Neco. O lugar tinha um cheiro forte de cachaça e fumaça de cigarro, e as vozes elevadas se misturavam a risadas nervosas. Ela sentiu o coração bater rápido, quase a ponto de saltar pela boca. Ao lado dela, Lucas parecia tão tenso quanto uma corda de guitarra prestes a ser tocada. Vamos ficar mais para trás, sussurrou Zilda, puxando Lucas em direção a uma mesa vazia no canto. O lugar estava cheio, mas havia um espaço que lhe parecia mais seguro, como se aquela sombra pudesse protegê-los. O que fazemos agora? Lucas perguntou, olhando para os rostos ao redor. Alguns eram desconhecidos, outros lembranças dolorosas do passado. Precisamos ficar de olho no Zé Carlos, respondeu Zilda, tentando manter a calma, mesmo que dentro dela a tempestade estivesse prestes a desabrochar. Eles observavam. O barulho parecia diminuir quando o foco se intensificava nas conversas e sorrisos de quem ali estava. Zilda ficou pensativa. O que teria levado seu marido a frequentar um lugar como aquele? Uma parte dela queria acreditar que era apenas por amizade, mas a outra, mais escura, sussurrava verdades que ela não queria ouvir. Enquanto isso, uma figura gorda e barbuda entrou,
rindo alto entre os amigos. Os olhos de Zilda brilharam, e seu coração acelerou. Era Zé Carlos. Um peso, ela não sabia exatamente o que fazer. Olhou para Lucas, que estava igualmente focado, como se absorvesse cada movimento. É ele, Zilda disse, em um tom quase inaudível. Vamos tentar ouvir o que ele diz. Lucas assentiu. O universo ao redor deles parecia se desconectar, e todo o resto desapareceu. Os dois se concentravam apenas em Zé Carlos, que se dirigia ao bar e fazia um pedido. A música alta de uma banda local tocava uma melodia melancólica, que combinava com o clima pesadíssimo. Enquanto esperavam, Zilda se permitiu recordar momentos bons. Como quando ela e o marido dançavam em festas semelhantes, despreocupados e cheios de sonhos. Mas agora, tudo parecia ter mudado. Um aperto se formou em seu peito. A dúvida e a desconfiança tornavam-se cada vez mais pesadas. Vamos perguntar ao Zé Carlos? Lucas sugeriu, quebrando o silêncio. As palavras, embora nervosas, eram carregadas de coragem juvenil. Não. Devemos ser discretos. Não podemos nos expor. A resposta de Zilda saiu mais dura do que pretendia, e imediatamente se arrependeu ao ver a reação de Lucas. Ele desviou os olhos, parecendo menor, mais vulnerável. Zilda sentiu um aperto no coração. Lidar com a verdade era um caminho complicado. Em meio aos seus pensamentos, ouviu Zé Carlos dizer algo que fez com que seu corpo todo se tensionasse. Precisamos manter tudo isso em segredo, ninguém pode saber, especialmente a Zilda. Ela não deve descobrir. As palavras incendiárias queimaram em seus ouvidos. Cada fragmento daquela frase parecia um golpe direto. Zilda trocou olhares com Lucas, e a resolução dele se reafirmou. Não importava o que tivesse que fazer, a verdade precisava vir à tona, mesmo que a dor fosse insuportável. Precisamos dar um jeito de saber mais, disse ela. A voz agora era um sussurro tenso. Lucas, respirando fundo, pegou a mão da mãe. Um laço silencioso de suporte era formado entre eles, como se o mundo exterior não existisse mais. Enquanto isso, Zé Carlos se afastava, rindo alto, e a cena se tornava ainda mais turva. Um misto de rancor e medo prenunciava o que estava por vir. O que mais aquele homem escondia? E quão profundo eram os segredos que prendiam Zilda em um labirinto sem saída? No fundo do bar, uma pessoa observava os dois. Sua presença parecia um prenúncio. Zilda sentiu a pele arrepiar. Havia uma revelação à espreita, uma verdade disfarçada em rostos que conheciam mais do que diziam. O que Zé Carlos realmente sabia? O passado deles estava prestes a se entrelaçar com o presente de maneira irrevogável. E, no fim, o que Zilda estava disposta a perder para descobrir a realidade? Zilda se sentou ereta na cadeira, o olhar fixo em Zé Carlos, que parecia se divertir entre os amigos, como se nada no mundo importasse além daquela noite. O riso dele soava distante, como se ecoasse em uma caverna, e Zilda sentiu um nó na garganta. Cada gargalhada parecia uma facada, nua e crua, lembrando-a de como o amor entre os dois sempre fora vibrante, e agora se tornará um campo de batalha. Vamos abordá-lo. Se ele estiver fazendo algo errado, precisamos confrontá-lo, sugeriu Lucas, a insegurança em sua voz traindo a coragem que ele tentava transmitir. Não, Lucas. Ela respondeu, mais firme do que pretendia. Precisamos fazer isso com astúcia. Ninguém pode desconfiar de nós. Ele assentiu, mas os olhos dele mostravam uma mistura de preocupação e frustração. Zilda sentiu uma pontada de culpa. Aquela situação não era justa para o filho. O que eles estavam fazendo não era só uma busca por respostas. Era uma investigação que poderia explodir em suas caras e engolfá-los em mentiras ainda mais profundas. Enquanto observavam Zé Carlos, uma jovem mulher com cabelo castanho avivando suas feições se aproximou do grupo e começou a conversar com ele. Zilda prendeu a respiração. Veja como um novo rosto na vida dele gerava uma nova ferida. Havia algo naquela interação que despertou a antiga dor, como se todas as incertezas e inseguranças voltassem à tona. O que ela está fazendo ali? Murmurou Lucas, um misto de curiosidade e aversão na voz. Não sei, mas precisamos descobrir. Zilda forçou um sorriso, mas ele não alcançou seus olhos. Ela se sentia uma estranha no seu próprio casamento, e a sensação estava se tornando insuportável. Instantes depois, Zé Carlos começou a descer até o fundo do bar, onde as luzes eram mais fracas, como se estivesse fugindo de algo. E como em um filme, Zilda sentiu que era hora de agir. Ela se levantou, puxando Lucas pela mão. Vamos atrás dele. Com o coração batendo forte, eles se esgueiraram pela multidão.
O barulho das conversas e da música parecia se apagar enquanto eles caminhavam, cada passo mais pesado que o anterior. A adrenalina pulsava nas veias de Zilda. Permanecer oculta nunca havia exigido tanto dela. Quando chegaram ao fundo, avistaram Zé Carlos trocando palavras com a mulher. O que estava sendo dito? Ela não podia se arriscar, então se escondeu atrás de uma coluna, puxando Lucas junto. O que ele disse? Lucas sussurrou, seu rosto pálido iluminado apenas pela luz fraca. Não consigo ouvir. Precisamos chegar mais perto. O plano de Zilda se formou rapidamente em sua mente, e a necessidade de resposta incentivava seus passos. Ela conseguiu vislumbrar o perfil de Zé Carlos, suas mãos gesticulando em um movimento nervoso. O fluxo da conversa parecia tenso, e Zilda mal pôde conter a curiosidade e a dor. Abrindo mão de um pouco da cautela, ela se aproximou mais. Por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. O cheiro de cachaça e cigarro se misturava com o medo crescente que invadia seu coração. As neon do bar refletiam cenas de traição e de amor perdido. Então, em um movimento inesperado, Zé Carlos olhou por cima do ombro, os olhos pesados de segredos. Zilda congelou. Ele a havia visto? O tempo pareceu parar, e Zilda sentiu como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar. Ela mordeu os lábios, seu corpo todo tenso, aguardando o movimento que poderia mudar tudo. Ele se virou. Lucas sussurrou, os olhos arregalados. Um silêncio ensurdecedor se seguiu, cada respiração parecia um grito. O que Zé Carlos pensaria ao ver sua esposa ali, às sombras? O que aconteceria agora? O que será que ele estava prestes a revelar? Alguma verdade que Zilda não estava pronta para ouvir? Zilda sentiu o coração disparar. Os olhos de Zé Carlos a encaravam com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma, e a forma como as sombras do bar pareciam envolvê-lo apenas intensificavam a cena angustiante. A mulher ao seu lado parecia ter percebido algo, pois desviou o olhar, e Zé Carlos logo fez o mesmo, virando-se de costas. O que ele vai fazer? Lucas perguntou, a preocupação moldando cada palavra. Ela não soube responder. O instinto foi mais forte, e Zilda avançou um passo, mas Lucas segurou seu braço. A tensão entre eles crescia, e a sensação de estar atravessando uma linha invisível era palpável. O que deveria ser um momento decisivo tornava-se um pesadelo em câmera lenta. Zé Carlos começou a caminhar, e Zilda decidiu que não podia deixá-lo escapar. O impulso foi incontrolável. Ela soltou-se do aperto de Lucas e seguiu em frente, determinada. Ele estava prestes a cruzar a porta dos fundos do bar, um lugar fora do alcance da música e da luz. Sem pensar, Zilda o chamou. Zé Carlos. Ele parou e virou-se, os olhos agora grandes como pratos, confundidos. A expressão no rosto dele alternava entre surpresa e uma pitada de medo. A mulher ao lado hesitou, como se estivesse prestes a se retirar. O silêncio pairou, pesado, enquanto parecia que o mundo inteiro havia recuado para observar aquele confronto. O que você está fazendo aqui? Ele disparou, quase num sussurro, mas a tensão em sua voz era inegável. Zilda sentiu um frio na barriga. Não sabia o que responder, mas a verdade brotou de seu coração. Ela precisava ser honesta, não apenas com ele, mas consigo mesma. Eu vim atrás de você. Precisamos conversar. Lucas, assumindo um papel inesperado de apoio, juntou-se a ela. Ele poderia não saber de toda a verdade, mas a determinação que emanava de Zilda deixou-o mais confiante. Zé, o que está acontecendo? Lucas interveio, o tom exigindo clareza. Há algo que você não nos disse. A mulher ao lado de Zé Carlos, que até então parecia uma sombra, ergueu a voz, quase defensiva. Ele não deve nada a vocês. Não pode medir a vida dele por suas expectativas. Zilda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O desconforto emanava daquela conversa, das cores que escureciam ao redor e de cada palavra incisiva. Ela encarou Zé Carlos, buscando naquele olhar as respostas que tanto desejava, mas também algo mais. A expectativa e o amor que, por algum tempo, tinham prevalecido estavam agora entrelaçados com uma sensação aterrorizante de dúvida. Ele é meu marido. Zilda respondeu, a voz firme, mas os sentimentos de insegurança transparecendo. Não posso ficar aqui sem saber o que está acontecendo. Zé Carlos respirou fundo, seus ombros caindo levemente. Ele fez um movimento como se quisesse se afastar, mas parou. Um misto de frustração e dor apareceu na expressão dele.
Havia algo mais em jogo, um peso que ele carregava e que Zilda estava prestes a descobrir. E se eu lhe dissesse que tudo isso está longe do que imaginamos? Ele finalmente falou, as palavras saindo como se fossem um eco tremido. Zilda ficou na ponta dos pés, absorvendo aquelas palavras. O que poderia ele ter para revelar que mudaria tudo? O que Zé Carlos escondia e que estava prestes a explodir em suas vidas? Os olhos dele buscavam os dela, e naquela fração de segundo Zilda entendeu que a verdade que ele guardava poderia ser o divisor de águas entre eles. Agora, a pergunta que ficou no ar era, enfrentariam juntos essa tempestade ou se perderiam ainda mais no caos das incertezas? Zilda sentia as palavras de Zé Carlos reverberarem em seu coração. Enquanto o silêncio se estendia, tudo ao redor pareceu desaparecer. O bar, com sua música abafada e risadas distantes, tornara-se um mero pano de fundo. O foco estava apenas naquele instante, nos olhos de seu marido, repletos de uma história não contada. Lucas observava com a respiração suspensa, sem saber o que fazer. A pressão aumentava, e Zilda precisava de respostas. Decidiu que não podia esperar mais. A dúvida se tornará uma corrente pesada que a prendia, e ela abria mão de se deixar sufocar. Avançou um passo, determinada. Zé, por favor, sua voz tremia, mas havia um toque de firmeza. O que está acontecendo? O que você esconde de mim? Zé Carlos hesitou, a batalha interna refletida em seu rosto. Ele olhava para a mulher ao lado, que parecia nervosa e impaciente, como se quisesse puxá-lo para longe daquele confronto. Mas algo o impediu. O amor deles, os anos juntos, as promessas feitas, tudo pesava sobre suas escolhas. Não é assim tão simples, ele finalmente murmurou, os lábios trêmulos. Há coisas que você não entende. Zilda não se contentou com a evasão. A raiva e a tristeza dançavam em seu peito. Os momentos que compartilharam, as memórias construídas, tudo poderia desmoronar por uma verdade que nem sabia se desejava descobrir. Ela apenas queria saber. Queria enxergar o que estava em jogo. Então me explique. Implorou ele, os olhos agora carregados de desespero. Você não pode ficar jogando essa dúvida na minha cara. A mulher ao lado de Zé Carlos finalmente interveio. Ele está sofrendo, Zilda. Ela exclamou, a voz alta demais para o ambiente silencioso. Há um peso sobre ele que você não pode imaginar. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Zilda ficou paralisada, o choque a consumindo. O sofrimento dele? Uma onda de compaixão misturada ao medo a dominou. O que Zé Carlos estava guardando? Que peso era esse que ele não podia dividir? Zé, eu te amo, Zilda disse, a voz embargada, os olhos ardem. Quero ajudar. Você não precisa carregar isso sozinho. Houve um momento de pausa, como se o tempo tivesse congelado. Zé Carlos olhou para ela, e naquele instante Zilda viu uma pequena fissura em sua armadura. A luta interna se fazia evidente. Ele estava à beira de um colapso, e aquilo partiu seu coração. Não sei se posso, ele finalmente respondeu, voz baixa e vacilante. Tenho medo do que você vai sentir, do que isso pode causar entre nós. Uma lágrima traiçoeira escorreu pelo rosto de Zilda, mas ela não se afastou. O que pode ser pior do que viver nesse silêncio? Eu prefiro a verdade, mesmo que doa. A mulher ao lado de Zé Carlos olhou para ele, em um gesto de apoio, mas Zé Carlos apenas a ignorou, focado em Zilda. A tensão no ar era quase palpável, como uma tempestade prestes a irromper. E enquanto o momento se estendia, um misto de esperança e desespero ecoava entre eles. Eu não sei como começar, ele admitiu, abrindo um caminho por onde a verdade poderia emergir, mas uma parte dele hesitava. Zilda sentiu o coração acelerar, quase se perguntando se havia chegado o momento que mudaria tudo entre eles. Os olhos de Zé Carlos estavam cheios de uma fragilidade que nunca tinha visto antes, e cada segundo que passava tornava-se um teste de coragem. Era agora ou nunca. O que ele estava prestes a revelar poderia reescrever suas vidas para sempre. Estaria ela pronta para aceitar essa verdade? E a mulher ao lado dele, qual era o papel dela nessa história? Zé Carlos, por favor, me diga. A urgência na voz de Zilda rasgou o silêncio, cortando o clima tenso que o cercava. E, com um respiro profundo, Zé Carlos se preparou para compartilhar a verdade que mudaria o curso de suas vidas. Mas o que viria a seguir poderia não ser o que Zilda esperava. Zé Carlos respirou fundo, os olhos refletindo a luta interna que travava. A tensão no ar era palpável, e Zilda sentiu que o momento crítico finalmente chegará.
O que ele diria poderia colocá-los em um caminho nebuloso ou, quem sabe, trazer um raio de luz em meio à escuridão. Zilda, você precisa saber que eu estava prensado entre escolhas erradas. A voz dele era um sussurro, quase inaudível, mas carregada de dor. O que eu fiz eu não queria que você soubesse. Zilda sentiu um frio percorrer sua espinha. Seus pensamentos correndo a mil, mas ela paralisou, desejando que ele continuasse. Eu estou envolvido em algo com pessoas muito erradas. As palavras de Zé Carlos voaram como flechas, atingindo em cheio. O coração de Zilda apertou. Eu não pude te contar. Eu tinha medo por você e por nossa família. Lucas, preocupado, revolveu a atenção na conversa. Ao ouvir o nome da família, se juntou mais à mãe, como se compartilhassem um destino incerto. O que quer dizer com pessoas erradas? A voz de Lucas estava entrecortada e firme. Ele também queria entender, precisava da verdade. Zé Carlos hesitou, as expressões em seu rosto mudando a cada segundo. Depois que comecei a perder tudo, entrei para o lado escuro, comecei a vender algumas coisas e me envolvi com negócios que eu nunca deveria ter. Os olhos de Zilda começaram a arder. A revelação do marido era mais insuportável do que ela havia imaginado. Poderia aquele ser o motivo da ausência que sentirá? De um homem que, em vez de voltar para casa, estava mergulhado em um traiçoeiro mundo de trapaceiros? O calor da raiva começou a misturar-se à tristeza. A dor de sentir que mais uma vez fora deixada à deriva, longe dele. E o que mais? Você nos traiu? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Cada palavra reconectava sua dor com a realidade diante dela. Zé Carlos fechou os olhos, como se tentasse bloquear as consequências de suas ações. A verdade é que, ao fazer isso, eu me afastei de você, pensando que estava protegendo a família. Mas errei e me perdi. Em vez de procurar ajuda, eu mergulhei mais fundo. Ele começou a chorar, lágrimas escorrendo e misturando-se com arrependimento profundo. Zilda viu ali um homem quebrado, mas a traição ainda queimava dentro dela. Quão longe ele havia ido? Você dirigiu suas escolhas, Zé. Não foi apenas por nós, mas por você mesmo. Disse Zilda, a necessidade de afirmar sua dor fazendo-se mais urgente. Agora o que faremos? A polícia está atrás de você? Ele assentiu, a tristeza alastrando-se ainda mais. Cheguei a um ponto em que não sei como sair disso. Estou pensando em me entregar, mas quero você e Lucas por perto. Não sei como vou fazer isso, ou se vou conseguir. Sentindo-se tensa, Zilda recuou, buscando encontrar um ponto de equilíbrio. As memórias do homem que ela amava estavam sendo desfeitas por escolhas que tornavam o caminho deles quase irreparável. Você tem que lutar por nós. Ela exigiu, o tom de voz repleto de determinação. Seremos uma equipe. Não podemos deixar você afundar. Um momento de silêncio se estabeleceu enquanto Zé Carlos digeria as palavras dela. A mulher ao seu lado, que parecia tão desconfortável, agora dava passos para trás, iluminando a verdade. Seu papel na vida de Zé Carlos fazia parte do mistério que cercava aquela situação. E você? Zé Carlos indagou, olhando para a mulher. O que você tem a ver com tudo isso? Ela hesitou, mas, finalmente, ao sentir o peso daquilo, respondeu. Eu sou apenas uma amiga. Um apoio, mas você precisa decidir o que quer. Isso não é certo. Zilda sentiu sua determinação renascer. Avançou em direção a Zé Carlos novamente. A raiva começou a dar lugar à compaixão e à esperança. O amor que ainda existia precisava ser nutrido, mesmo em meio à trágica revelação. Vamos encontrar um jeito, um plano. Precisamos do tempo, e de você em nossa vida. O que aconteceu no passado não podemos mudar, mas o futuro ele ainda está em nossas mãos, disse Zilda, pegando as mãos do marido. Zé Carlos olhou nos olhos dela, a sensação de calor e amor inesperadamente retornando àquelas interações plenas de dor. Você realmente faria isso por mim? Com tudo que eu fiz? Nós somos uma família. E agora temos que ser mais do que nunca, respondeu Zilda, a mão apertando a dele com fervor. Então vamos nos unir. Lucas finalmente se pronunciou, com a certeza de alguém que luta pelo que ama. Juntos, como sempre deveria ser. Em meio à escuridão, uma luz começava a brilhar. Zilda sabia que a estrada seria longa, cheia de desafios, mas ao lado de Lucas e Zé Carlos, ela estava disposta a enfrentar qualquer tempestade. Quando os três finalmente saíram do bar, um sentimento de renovação flutuava no ar. Zilda olhou para o céu e viu as estrelas começando a brilhar. Era um sinal de que ainda havia esperança, e a união poderia curar as feridas que se formaram.
Juntos, tudo poderia ser refeito. Este é o momento de transformação. Agora, não perca a chance de apoiar esse canal incrivelmente emocional. Inscreva-se imediatamente para não perder nossas próximas histórias exclusivas que tocarão seu coração. Deixe um like agora. Seu apoio é fundamental para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada emocionante. Comente aqui suas reações e teorias sobre este final tão intenso. Nós queremos saber sua opinião. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de esperança e amor.